Meus amados irmãos, hoje venho falar de uma vida de intimidade com Deus. E o que você pode conseguir com isso? Você já pensou em conseguir mais alguns anos de vida? Pois é, um homem na Bíblia conseguiu. Bem, se você ler comigo em Isaías 38, nós vamos conhecer um pouco da história de Ezequias, o rei Ezequias, que conseguiu aumentar a sua vida em 15 anos por conta de uma oração. Isso parece coisa de fábula, né? Mas está na Bíblia. Com uma oração, Ezequias aumentou os seus anos de vida aqui na terra. Todos nós somos vistos por Deus, mas o que Deus espera de nós é uma oração sincera, um coração aquebrantado. E tem coisas que somente numa vida de intimidade a gente pode conseguir. Ezequias orou e derramou a sua alma diante de Deus. Foi assim que ele conseguiu. Vamos ler Isaías 38, versículo 5, onde nós vemos o que uma oração é capaz de fazer. Isaías era profeta do Senhor e já havia entregue a mensagem ao rei Ezequias que a vida dele estava para terminar. Então, o rei Ezequias orou a Deus e mudou o rumo da sua história. Bem, vamos ver comigo. Isaías 38, 5. Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus irmãos, que Deus poderoso é esse que pode até aumentar os seus anos de vida? E ele conquistou isso com a oração. Porque nós não estamos conquistando coisas muito menores do que anos de vida? Será que não temos orado como convém? Será que não temos buscado? Bem, nós temos agora promessas de Deus muito maiores através de Jesus. Então, o que nos impede? Sabe, estava aqui, tendo um momento de reflexão na palavra de Deus, buscando conhecer, pois eu quero ter essa vida de intimidade. Eu quero viver uma vida completa diante de Deus. E não aceito mais perder o meu tempo nessa terra se não for para viver o melhor de Deus. Imagina você ter intimidade com alguém que pode aumentar os seus anos de vida. Isso não é para qualquer um, né? Então, a gente precisa, o primeiro passo é ter fé e acreditar em Deus, pois só assim podemos agradá-lo. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sinceramente, muitas vezes vejo que o inimigo nos cega de ver o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Muitas vezes estamos querendo o poder de Deus, mas não temos paciência para gastar tempo com Ele. Deus é invisível e nós, seres humanos, temos prazer em enxergar as coisas, de ver, de tatear. Então, quando temos que lidar com o mundo espiritual, que é invisível, as coisas mudam, porque o mundo espiritual é invisível aos olhos humanos, mas ele é tão real, ou mais real, do que o mundo que a gente pode enxergar com os nossos próprios olhos. Por isso eu te trago essa palavra, para que busquemos a Deus verdadeiramente, para não permitir que a barreira do invisível nos impeça de progredir no nosso relacionamento com Deus. Nós não vemos, mas Ele está ao nosso redor. Coisas estão acontecendo. Nós precisamos acreditar, buscar e orar. E Deus vai nos capacitar com sabedoria para enxergar coisas que não vemos. Eu estava aqui pensando numa história que pudesse mostrar um pouco sobre a intimidade com o Espírito Santo. E me veio uma cena na minha mente de um jantar. Um jantar especial. Imagine você conhecendo a sua futura esposa. Lógico, nesse momento você não saberia que era sua futura esposa, mas ela seria a mulher da sua vida. Mas você estava tão ocupado com tantas coisas no meio do jantar que não conseguia parar de olhar o celular. Atendia para falar de compromissos, sobre trabalho, sobre coisas que você talvez deveria ter deixado um pouco de lado para aquele momento. Então você sai da mesa para atender o telefone, você volta a dar um pouco de atenção, mas já precisa resolver outra coisa. Sabe, o que a sua futura esposa, a mulher da sua vida, iria pensar naquele momento
ou de você mesmo? Será que ela pensaria que ela é importante para você? Será que ela entenderia que os compromissos que você tem para um jantar onde você deveria conhecê-la são mais importantes que ela? São mais importantes que esse momento? Muito provavelmente ela pensaria que aquele momento ou que ela não tem importância para você. Muitas vezes estamos levando uma vida assim com Deus. Os momentos que dedicamos a Ele são momentos onde podemos dar apenas uma atenção parcial. Estamos dirigindo e é o nosso momento de oração. Ou talvez apenas oramos ali por alguns segundos na hora de dormir. Obrigado, Deus, por esse dia. Amém. E caímos no sono e dia após dia isso vai se tornando nosso hábito. Sabe? Deus busca muito mais de nós. Não que esses momentos não sejam válidos, mas se buscamos intimidade com alguém, com qualquer pessoa, se não entregamos momentos únicos, se não temos momentos ali com ela, de olho a olho, um momento onde nada mais vai tirar nossa atenção, nós nunca vamos conseguir ter intimidade com qualquer pessoa que seja. Se você fala por segundos apenas, em alguns momentos, se você não tem a capacidade de separar um tempo para estar somente com aquela pessoa, como pode crescer um relacionamento dessa maneira? Da mesma forma é com Deus. O seu relacionamento não vai se desenvolver, você não vai conseguir ter uma vida de intimidade se não se dedicar verdadeiramente a esse relacionamento. Sabe, o tempo exclusivo, de olho no olho, de não ter nada mais importante, vai abrir portas que somente um relacionamento íntimo exige. E é esse o caminho. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas do Espírito, para então vencer sobre as coisas da carne. Muitas vezes queremos conquistar tudo lá fora, mas esquecemos de conquistar a nossa própria alma. Quem governa as suas atitudes? Seus sonhos. Se não se permitir ser moldado por Deus, por uma conexão íntima com o Espírito Santo, o inimigo sutilmente vai começar a tomar o seu tempo, minar os planos e projetos que Deus tem trabalhado para a sua vida. E quando você menos perceber, nem o mundo todo vai satisfazer a sua alma. Se lermos em Lucas 12, conta a história de um homem muito próspero, que começou a acumular riquezas e poderia aproveitar sua vida por anos tranquilamente. Mas ele não esperava que naquela mesma noite a sua vida seria tomada. Leiam comigo Lucas 12, 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Precisamos entender o propósito de Deus e buscá-lo verdadeiramente para que Ele nos guie. Precisamos entender o quão poderoso é o nosso Deus. Até os nossos fios de cabelos estão contados. E Deus está à nossa espera. Ele está aguardando, ansiando pelos seus eleitos que o busquem. Se nós lemos em Jeremias 29, 12 e 13, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é o caminho: orar, buscar a Deus de todo o coração. Assim poderemos conquistar, quem sabe, mais anos de vida, quem sabe o propósito de Deus na sua história, para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, para que vocês vivam em paz. Deus tem promessas únicas que nos aguardam quando o buscarmos de todo o coração. Deus anseia por nossa entrega verdadeira, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E mesmo que você não saiba orar, o Espírito Santo intercede por nós. Não podemos nos deixar ser travados pelas situações. Se lemos em Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Meus irmãos, nós temos alguém que nos auxilia. Deus não nos deixou só. Ele colocou o Espírito Santo em nós. Após aceitarmos Jesus, temos a capacidade de nos relacionar com o próprio Deus, com alguém que pode fazer coisas impossíveis, que pode trazer a paz que necessitamos, a prosperidade, a unção, a alegria de viver. Muitas vezes estamos dedicando nosso tempo nas coisas erradas. Quando perguntaram a Jesus qual é o mandamento mais importante, você pode encontrar em Marcos 12:30. Diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o caminho. Amar a Deus com tudo que temos. Como você se sente hoje? Você tem amado a Deus? Pois quem ama busca conhecer. Quem ama busca ter intimidade. Se você tem tido uma vida diferente disso, talvez deva se perguntar: o que eu preciso fazer? Como eu devo mudar essa história? Se dermos uma olhada na história de Daniel, ele orava várias vezes por dia. E os milagres que ele viveu, se você não tem fé, dificilmente você acreditaria. Nós precisamos olhar os exemplos na Bíblia. Jesus, que era o próprio Filho de Deus enviado por Deus, gastava o seu tempo em oração. Então, quem somos nós para querer viver uma vida corrida, como todos nós temos que viver, mas não dedicarmos o tempo correto a Deus? Pois está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, aguarda-te. Ele está esperando você abrir a porta. Sabe, a palavra de Deus nos indica fazer tudo com excelência. E se você ler em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Sabe, tudo. Se você vai se dedicar a Deus, se você vai orar, dê o seu melhor naquele momento. Mesmo que você não tenha muito tempo, mas naquele tempo que você vai fazer, que seja exclusivo. Então, como você tem feito as coisas na sua vida? Sabe? Principalmente, como você tem feito as coisas para Deus na sua vida? Nós vemos várias indicações na Bíblia que nós devemos orar. Se nós lemos também em Mateus 6:6, diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, então seu Pai que vem em secreto o recompensará. A palavra de Deus é clara sobre como devemos agir, como devemos buscá-lo. Às vezes começamos a orar em 2 minutos, parece que já falamos tudo o que tínhamos para falar. Então vem aquela resistência: o que eu faço? O que eu falo? Por mais que estamos em uma vida corrida, precisamos encontrar tempo para ter intimidade. Sabe, você já saiu com uma pessoa que não tem intimidade? E às vezes na conversa vocês entram em momentos ali, talvez de um silêncio constrangedor. Mas isso é porque a gente não tem intimidade. Mas quando você tem intimidade, é diferente. Até os momentos de silêncio viram uma piada ou um momento para descontrair. Não é verdade? Da mesma forma é com Deus. Se não cultivarmos um relacionamento, como queremos ter intimidade? Em tudo na vida, para vencermos, temos que ser constantes. Quanto mais no relacionamento com Deus. Às vezes começamos orando 5 minutos por dia, alguns minutos, mas com a constância, isso vai gerando intimidade. E quando você perceber, você vai estar por muito mais tempo, talvez por horas, sem notar que o tempo está passando. Então é nesses momentos que você vai estar conquistando transformação, revelação e poder de Deus. Sabe, irmãos, eu já tive momentos onde eu estava ali no meu quarto, orando por horas, e a presença do Espírito era tão tangível que eu não tinha vontade de parar. Ela inundava aquele ambiente e eu sentia a alegria, o poder. Nem sempre vai ser assim. Mas quando buscamos verdadeiramente, Deus enxerga o nosso coração. Disso eu tenho certeza. Mas eu não comecei orando horas. Comecei orando por poucos minutos. Mas a constância de buscá-lo diariamente foi me trazendo intimidade, foi me capacitando. E a gente entrava nesse ambiente onde eu e o Espírito de Deus se envolvia. Tínhamos ali aquele momento íntimo.
E é o que todo crente precisa. Se você quer conquistar as coisas no reino de Deus, você precisa ter intimidade. Você precisa ter uma oração onde você se quebranta diante de Deus. Sabe, eu sei que nem sempre vamos ter tempo. A vida corrida, a vida adulta. Hoje sou casado, tenho uma filha e trabalho muito. Não tenho horas para orar num dia, mas não podemos deixar que as outras coisas tomem o lugar de importância de Deus. Temos que dedicar, mesmo que seja por pouco tempo, todos os dias, a Deus, pois só assim veremos essa transformação. Nós vamos chegando num momento onde você anseia por estar na presença dele. Se fizermos o nosso melhor dentro da nossa possibilidade, Deus enxerga o nosso coração e ele ouve a nossa oração, pois é disso que se trata, dar o seu melhor. É isso que Deus nos pede. Mas se você se vê sem tempo hoje para ter momentos de qualidade com Deus, ore a Ele, pois o nosso Deus é fiel, justo e poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Creia, peça a Deus, Pai, dai-me tempo de qualidade com o Senhor. Eu desejo orar mais, mas não tenho tempo. Estou tão cansado. Dai-me forças, dai-me direção. Deus é poderoso para fazer na sua vida. Creia, pois Ele já determinou a bênção na sua vida através de Jesus Cristo. Ele conquistou todas as coisas por nós. Somos eleitos do Senhor. Pois eu oro a Deus, meu irmão, para que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra toque o seu coração, te alcance e traga transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele te capacite, te direcione e te abençoe. Amém.